a gente foi feito para dormir à noite e para acordar durante o dia, né? Resumindo, né? É isso aí. É isso aí. Que daí a gente consegue ter aí uma excelência, né? E a partir do momento que a gente tem um sono, né, bem cuidado, vamos dizer assim, a gente acorda já menos cansado, né? Só que aí, professor, como é que funciona para as pessoas que, por exemplo, estudam até 10, 11 da noite, né? Tem aquela rotina do trabalho, e aí no outro dia, o que ela deve fazer depois que ela chega em casa morta, vamos dizer assim, acabou de sair da faculdade, às vezes pega um trânsito, chegou em casa 11h30, meia-noite. Qual que seria a tarefa dela nesse momento para que no outro dia ela possa acordar bem? Vamos supor que ela tenha ali 6, 7, 8 horas de sono, ali, dependendo, né, do horário que ela tem que acordar no outro dia. Mas botando por uma lógica aqui, que ela vai acordar 7 da manhã, então vai dar aí 7 horas de sono, que é um horário ainda ok, né, professor? O problema é a pessoa às 7 desligar. horas. Isso, 7 horas ainda tá legal. Mas o que eu diria para essas pessoas, quer ver uma outra coisa que eu vou te contar, uma história interessante. Você sabia que no século passado era comum as pessoas terem 2 ciclos de sono? Olha, se for igual à Itália, eu passei um tempinho na Itália, então eu sei que o pessoal dormia tarde lá. Então, exatamente. Mas tinham pessoas que tinham a tendência a fazer 2 períodos de sono. O que é isso? Começou a escurecer, a pessoa dormia. Uhum. Meia-noite, 11 horas da noite, a pessoa acordava. Meu. Uhum. Aí fazia algumas tarefas, fazia as coisas ali e tal. Inclusive, como dizia, tem alguns artigos que falam, faziam as coisas. Entendeu? Acordava para fazer as coisas. Então, eu sou assim, professor. Se eu dormir cedo, eu acordo meia-noite, 1h. E aí eu faço um pouquinho das atividades e depois eu posso dormir de volta. Então, você pode ter resíduo do nosso sono duplo. Nós dividíamos o sono em 2 fases, como eu estou te falando. De 6h30, 7 horas até 11, meia-noite, e depois fazia algumas atividades e voltava a dormir de novo. Então, a gente dividia o sono, sabe? Então, o que eu sugiro que essas pessoas façam é talvez ter um comportamento meio assim, um pouco mais antigo. Exatamente o que eu estou falando para você agora. O ideal seria, então, tirar dormir durante, por exemplo, após o almoço. Para daí estender Entendeu? mais e aí dormir à noite. Isso, por quê? Porque aí você divide, você consegue descansar. Tem pessoas que dormem muito fácil, Sim. né? Então, o que você pode fazer? Você tem 1h30 de almoço, né? Que é geralmente 1h30, 2 horas de almoço que a pessoa tem e tal. Então, almoça ali em 15, 20 minutos e depois você tira meia hora, 40 minutos para poder cochilar. Isso ajuda demais. Por isso que muitas pessoas que fazem esse sono, esse descanso, vamos dizer assim, eles conseguem ir alcançar o sono profundo muito rapidamente e conseguem acordar e ter motivação para trabalhar. Isso significa que quando chegar às 7, 8 horas da noite, como ela já descansou numa fração do dia, ela ainda consegue manter um ritmo um pouco mais, até 7, 8, 9 horas da noite. Então, ela vai estar com sono de 9, 10 horas, vai poder, por exemplo, ir para a faculdade e tal, mas ela não vai estar com tanto prejuízo em relação ao seu ciclo do sono, porque ela dividiu isso durante o dia, tu entendeu? Uhum. Entendi. O período de 8 horas de sono, William, começou a surgir, esse 8 horas de sono que nós temos agora, né? Tipo de 10 da noite até 6 da manhã, isso aconteceu principalmente depois da Revolução Industrial, que começaram a inventar as lâmpadas e tal, e as pessoas ficaram mais tempo na fábrica. Então começaram a cumprir mais tempo de horário, por exemplo, nas fábricas, e depois chegavam em casa e iam fazer suas atividades porque tinha luz do dia. Entendi. Elas pegavam, botavam uma lâmpada, então então conseguia ver e começava a fazer as atividades. E depois iam dormir às 8 horas seguidas, entendeu? Mas até lá não era assim, antes da Revolução Industrial. As pessoas, muitas vezes, você tem histórico disso em várias partes do mundo, tá? Não é só aqui no Brasil, também fora, Inglaterra, a própria Itália que você falou, a toda a Europa já tinha essa divisão de ciclos do sono. Então, o que dá para fazer para as pessoas que têm maior, tem esses, como você falou, acorda cedo, trabalha e depois à noite ainda vai para a faculdade, se puder, num período curto, tentar dormir um pouquinho para tentar dividir. Aí você não tem aquele prejuízo de não ter 8 horas seguidas. Você divide e faz uma pequena fração do sono durante o dia. Isso ajuda bastante, tá? Não, entendi, professor. Eu estava pensando aqui, né, quando eu morei na Itália ali uns 6 meses,
o pessoal lá era tradição. Passou do meio-dia, eles desligavam todas as lojas, saía todo mundo e ia. É a tradição italiana, né? Pelo menos onde que eu estava morando, que era mais no interior. E aí, sim, realmente, a cidade parava e os velhinhos, todo mundo ia dormir. Só que eu fiquei impressionado, tá, professor, na quantidade de idosos que tinha em toda a região. Porque eu vi um estudo que fala que quanto mais a gente dorme, né, na vida, mais a gente tem uma vida estendida. Então, fica um alerta para as pessoas, que quem dorme pouco, 6 horas, a gente acaba tendo, né, problemas lá no futuro. Então, se a gente conseguir... As mulheradas, vamos dizer assim, que estão felizes, né? Porque tem muita mulher que dorme 9 horas, 8 horas, que nem a minha, por exemplo. Então, eu sei que ela vai estar super... vai viver muito tempo ainda. Então, eu tinha visto isso. E daí, né, na Itália, né, se tu for ver o índice das pessoas assim, de idade, é muito alto. Então, realmente, né, professor, é uma tradição deles, depois do almoço, e eles dormem 1, 2 horas, e aí depois eles devem tocar de certo até 9, 10 horas da noite, 11, para daí ter o segundo sono do dia, né, que é o que o professor acabou de falar. E é uma qualidade de vida também, né, professor? Só que essa questão, será que realmente, né, na parte do cansaço, ela resolve 100% do cansaço, professor? Só Não. Eu estou falando assim, ó, ajuda, William. Para algumas pessoas que são jovens, a sensação de cansaço, por exemplo, usando essa técnica de você dormir durante o dia, ao curtos períodos, ajuda bastante, porque o jovem se recupera rápido. Entendeu? Qualquer coisa, o gurizão, é igual criança, cara. A criança, às vezes, ela vai ali, dorme meia hora durante o dia, ela acorda, parece que, entendeu? Tá nova para mais tantas horas de brincadeira. Então, quanto mais jovem, mais fácil, vamos dizer assim, é a sua recuperação, porque o metabolismo é mais rápido, tá? Certo. Então, essas pessoas que estão aí nessa fase de trabalhar e estudar, são pessoas que estão se construindo, e geralmente são pessoas relativamente jovens, né? Em torno de 20, 25 anos de idade, que estão nessa fase dessa correria, tá? Então, é possível suportar, né, uma carga maior de atividade com um período um pouco menor de sono. Vai pagar o preço se isso não for, vamos dizer assim, adaptado depois de um tempo, tá? Porque eu não posso mais fazer isso durante muito tempo, não dá para fazer, porque o corpo começa a pagar. William, cerca de 60% de todas as doenças que afligem a humanidade têm alguma relação com o sono, tá? Pelo menos 60%. As principais doenças, olha só, doenças da condição cognitiva, tá? Déficit cognitivo tem a ver com sono, estresse a ver com sono, ansiedade a ver com sono, hipertensão arterial a ver com sono, diabetes tem a ver com sono, doenças da tireoide têm relação com sono. Então, quer dizer, olha, essas doenças que mais afligem a humanidade, a maioria delas tem relação com a qualidade do sono, tá? Então, se eu tiver qualidade no sono, eu tenho mais qualidade de vida no que diz respeito à saúde. Então, o sono, as pessoas muitas vezes não pensam, mas a privação do sono ou sono ruim afeta de forma extrema a nossa saúde, tá? Como eu disse, existem vários trabalhos, teve agora há pouco tempo uma meta-análise, que é tipo assim, ó, eu vou pegar, a meta-análise é você estudar os estudos. Então você pega vários artigos científicos e faz um estudo de todos esses artigos científicos que foram publicados, por exemplo, em relação à privação de sono. E essa meta-análise, ela afirma o seguinte: as pessoas que se privam do sono têm maior déficit cognitivo, déficit de memória, déficit de aprendizagem, maior irritabilidade, tem maior ansiedade, estresse, olha só, entende? Então, são meta-análises, são estudos profundos que dizem que se você se privar do sono durante muito tempo, você vai ter doença, é inevitável isso, tá? Até aquela live que a gente trabalhou agora, né, professor, sobre estresse lá, do agudo, do subagudo e do crônico. Pode até gerar um estresse crônico, né, por estar dormindo pouco, né? Não tenha dúvida. Então, as pessoas precisam entender, né, que a qualidade do sono faz com que evite uma série de doenças. E talvez uma das principais características é essa que você falou agora, que faça as pessoas pensarem, aumenta a longevidade.
Valeu.